Não é verdade, 3 mil milhões de euros em CDRS. 16,5 mil milhões de euros de impacto de rombo nas 3 mil milhões de euros em CDRS. Aprovaremos na próxima semana uma proposta de lei que altera o artigo 68 do Código do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares, introduzindo uma descida das taxas de IRS sobre todos os rendimentos até ao 8º escalão. Esta medida vai prefazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros nos impostos sobre os rendimentos do trabalho dos portugueses face ao ano passado, com especial enfoque nos rendimentos da classe média. Uma das grandes incógnitas é saber de que forma vai o Governo baixar o IRS. Sabe-se que a redução é entre meio ponto percentual e 3 pontos percentuais, mas o resultado pode não ser tão expressivo como inicialmente pareceu. O Governo anunciou uma descida nas taxas do IRS em relação à tabela de 2023 e não à que está em vigor este ano. O Executivo da AD propõe uma redução entre 0,5 e 3 pontos percentuais a aplicar nestas taxas. Mas o anterior governo do PS já tinha baixado o IRS para 2024 com as taxas que estão atualmente em vigor e que podemos ver aqui. Essa redução levou a uma descida entre 1,25 e 3 pontos percentuais e meio para os 5 primeiros escalões. O Governo propõe agora baixar as taxas até ao 8º escalão, ainda sem divulgar qual a redução para cada um deles. Mas uma coisa é certa, no 2º e no 3º escalão não poderá haver mudanças sob pena dos contribuintes com esses rendimentos ficarem a pagar mais. A redução atual já é, como vimos, de 3 pontos e 3 pontos percentuais e meio. Resta assim a possibilidade de aplicar cortes nas taxas do 1º e do 4º escalões, e em especial do 5º ao 8º escalão, aqueles que tinham ficado de fora na redução anterior. Todos estes cortes em montantes ainda por apurar. Por fim, o Governo da AD anunciou uma descida de 1.500 milhões de euros em sede de IRS. Mas como o Governo anterior do PS já tinha cortado 1.327 milhões, o alívio fiscal neste imposto em relação à situação atual será de apenas 173 milhões de euros. Para nos ajudar a perceber tudo isto, está na nossa companhia o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Muito obrigado. Começamos justamente por esta questão do IRS. O Governo anunciou que vai baixar o IRS em 1.500 euros em relação a 2023. Ora bem, como o Governo anterior, este ano, 2024, já baixou o IRS em 1.300 euros, melhor, 1.300 milhões de euros, isso significa que o alívio, na verdade, será, na realidade, de 200 milhões de euros. É isto um choque fiscal? Sobre a sua questão do IRS, o que é que verdadeiramente interessa aos portugueses que estão lá em casa? Primeiro, em 2024, os portugueses com a nossa proposta vão pagar mais ou menos IRS do que em 2023? Vão pagar substancialmente menos. Segundo, sim, mas a verdade é que isso já vem do orçamento anterior, do governo anterior, no essencial, não é? Mas a nossa proposta vai para lá daquilo que foi... 200 milhões. Será mais do que 200 milhões, nós ainda estamos Por acaso até acho que é um bocadinho menos, mas... Nós ainda estamos a calibrar, só na sexta-feira é que a iremos apresentar. Mas acho que isso é do anterior governo. Mas é um desenvolvimento que, no essencial, se deve à decisão do anterior governo. Nós não vamos andar aqui à volta dele. Mas já agora... E é para ouvirmos essa reação de Pedro Nuno Santos que aqui estamos para tentar perceber como é que percebeu, como é que percepcionou estas palavras do Ministro das Finanças. Com grande preocupação. Nós estamos perante um embuste de elevadas proporções. A grande medida que sai do debate do programa de governo era um corte no IRS de 1.500 milhões de euros. Ora, nós hoje ficamos a saber que desses 1.500 milhões, 1.300 já estão previstos no Orçamento de Estado, decisão do governo do Partido Socialista. E por isso, na realidade, o que aconteceu nos últimos 2 dias foi uma grande mentira perante todos os portugueses.
O problema não é só o corte ser, afinal, de só 200 milhões de euros. O problema é mesmo a mentira, é o embuste, a fraude. E não foi de agora. Esta foi uma promessa feita em campanha eleitoral e, na primeira oportunidade, aquilo que nós temos é um choque fiscal que é transformado num choque de desfaçatez. É absolutamente inaceitável, é preocupante que um governo comece desta forma. Nós fomos, aliás, avisando durante a campanha eleitoral que o programa económico da AD não tinha credibilidade. Bom, não imaginávamos que era logo no início do governo que se iria confirmar essa falta de credibilidade do programa económico e do programa da AD, mas também da própria AD. E já agora do seu Primeiro-Ministro, que assumiu perante todos os portugueses durante o programa de governo, vangloriou-se de um corte de 1.500 milhões de euros. E por isso isto é inaceitável, repudiamos, lamentamos profundamente que o governo inicie funções nestes termos. O governo não está em São Bento para fazer campanha. O governo está em São Bento para governar com seriedade para os portugueses. Não foi isso que aconteceu. Começam muito mal, é muito preocupante. Não me lembro de um governo ter iniciado funções com uma mentira destas proporções. Mas o Ministro das Finanças ainda assim diz que esta é uma situação muito mais ambiciosa, aquilo que pretendem fazer com o IRS em relação ao governo anterior, e que, portanto, a baixa vai ser muito significativa e essa ambição passa também por abranger mais contribuintes, mais escalões. Não, mas qual a ambição? A questão não é sequer de ambição. A questão é de mentira, é de embuste, é de fraude. É de ter criado a ilusão de que iria haver um corte de 1.500 milhões de euros feito por este governo. Este governo não vai fazer nenhum corte de 1.500 milhões de euros, vai fazer 200 milhões de euros. E, portanto, o problema aqui não é a dimensão, é mesmo a mentira, a fraude, o enganar os portugueses. Enganaram os portugueses, isso é inaceitável, tem que ser denunciado e tem que ser combatido, obviamente. Como é que acha que Luís Montenegro, quando for confrontado com esta questão, vai responder? Eu espero que dê explicações, porque deixou conscientemente que ficasse na ideia de toda a gente que tinha uma medida, uma grande medida, um choque fiscal que iria permitir uma poupança elevada, que afinal não vai acontecer. Ou isto é, vai acontecer, mas vai acontecer não. Vai acontecer porque está prevista no Orçamento de Estado por parte do governo anterior. 1.300 milhões de euros destes 1.500 são responsabilidade do governo do Partido Socialista. Esta é uma medida que terá de passar pelo Parlamento. Pergunto-lhe se esta situação, estas declarações, vão alterar o sentido de voto do PS. Bem, em relação à proposta concreta, vamos ter que esperar por quinta-feira. Neste momento, aquilo que verdadeiramente nos preocupa é termos um governo que, na primeira oportunidade, enganou os portugueses. E isso é que é inaceitável, tem de ser denunciado neste momento e merece explicações do Primeiro-Ministro ao país e aos portugueses.